Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Eu sou o melhor de Deus, herança do Senhor, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. a quem o Pai elegeu. Diga de novo para você mesmo agora: eu sou o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Sou eu. Então fala com Ele. Sim, Pai amado e querido, obrigado porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor não escolheu pessoas perfeitas. Não, meu Pai, escolheu nós, pessoas com falhas, pessoas limitadas, pessoas cheias de dificuldades muitas vezes. Mas o Senhor não viu nada disso. O seu amor não viu nada disso. Até mesmo porque nós, por nós mesmos, realmente nós não somos nada. Mas com a força que o Senhor nos dá, com o Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de nós, sim, nós somos capazes. O Senhor nos faz capazes. O Senhor nos capacita, aleluia. Então eu te peço, Pai, que nessa noite, que nesse culto, o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo. E aquele que veio essa noite, meu Pai, se sentindo caído para baixo, desanimado, ele sinta a Tua poderosa mão tocar em sua vida, ser transformado, ser renovado, ser fortalecido. E que essa noite, Pai, o Teu poder venha ser derramado sobre ele e sobre a sua casa. Então vem, ó Espírito Santo de Deus, e começa a envolver, e começa a encher, e começa a transbordar nessa vida a sua presença. Aleluia. Espírito Santo, vem tocando, vem transformando essa tristeza em alegria, esse sentimento de derrota em um sentimento de superação, de vitória. Ah, Pai, que o Teu Espírito Santo enche essa pessoa. Levanta as duas mãos para o céu, por gentileza. Fala assim comigo: Deus e Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor já derramada sobre a minha vida e a vida da minha família. E eu te peço, Senhor, fala comigo na Tua palavra, que o Senhor me exorte, me fortaleça, me corrija, e que seja tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia, abra, por favor, na carta aos Colossenses, capítulo 3. Muito bem, olha para cá, por favor, então. Olha, nós estamos fazendo a campanha chamada A Glória de Deus na Minha Casa, ou na minha família. Quando a gente usa essa expressão, a glória de Deus, né? A gente lembra logo naquilo que o Senhor Jesus disse para Marta, que era irmã de Lázaro, o qual havia falecido, mas que Jesus ressuscitou. E Jesus disse para Marta, já não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? E quando Jesus disse isso, ele se referia a um grande milagre, porque a glória de Deus se manifestou quando Lázaro foi ressuscitado. Então, a gente está nessa campanha para que aconteça a mesma coisa na sua casa, na sua vida. Não só na família, na sua vida particular também. Em qualquer área, aliás. Porque a glória de Deus, ela pode agir em qualquer área da nossa vida. Na família, no casamento, na vida dos filhos, na nossa própria vida particular, na libertação de uma enfermidade, de uma doença, na solução de um problema financeiro, de um problema espiritual. A glória de Deus é o poder de Deus, né? Então, estamos buscando para isso. Porém, a gente tem que seguir os passos da fé, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina, para que essa glória de Deus se manifeste. Então, a gente tem que, duas coisas: seguir o que Jesus falou
e ao mesmo tempo aprender com os erros e acertos das pessoas da Bíblia. As pessoas da Bíblia não eram perfeitas, elas tinham defeitos. A Bíblia fala, por exemplo, do profeta Elias, aquele que foi trasladado, né? Ele foi para o céu sem passar pela morte física. E no ministério dele ocorreram milagres extraordinários. Mas a Bíblia fala que ele era sujeito às mesmas tentações que nós, aos mesmos sentimentos. Quer dizer, ele tinha defeitos também, como nós temos. Então a gente tem que aprender com os erros deles, com os acertos também, para que do mesmo jeito que Deus operou na vida deles, Ele opere na nossa também. E aqui pode ter pessoas que estão precisando de um milagre urgente, para alguém que está enfermo, para alguém que está doente, ou então para o marido, para a esposa, ou então para a restauração do casamento, para a libertação das drogas, uma solução financeira, como eu disse agora há pouco, profissional, uma libertação espiritual, uma libertação sentimental, né? Tem pessoas que sofrem por causa dessa área, mas quando a glória de Deus age, a tristeza vai embora, sabe, aquela angústia vai embora, porque a glória de Deus é poderosa para purificar a gente de tudo isso daí. Tudo quanto é coisa do mal. Por exemplo, a glória de Deus, quando se manifestou em Lázaro, ela extirpou a morte da vida dele, né? Lázaro, lógico, muitos anos depois ele voltou a morrer, né? Mas morreu de morte natural. Agora, o Lázaro, quando ele estava lá, podre, na sepultura, e a glória de Deus agiu nele ali, ele foi restaurado. A podridão desapareceu, a morte saiu e a vida voltou. E é isso que nós estamos buscando. Agora, temos que buscar, repito, seguindo os passos que a Bíblia dá. Eu vou contar para você primeiro, resumidamente, a história de Lázaro. Depois a gente vai para o texto que eu pedi para você abrir na Bíblia aí. Olha só, a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E as irmãs dele mandaram avisar Jesus, que estava em outra cidade, estava num lugar longe. Então os enviados foram até Jesus, disseram para ele que Lázaro havia adoecido, né, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas o Senhor Jesus tinha que ficar onde ele estava. Então, veja que Lázaro ele foi para a sepultura. E muitas vezes, quando a gente fala nesse texto, a gente só pensa no que Jesus fez, né? Ah, Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou à vida, tal, tal. Muito bom. Só que pouca gente pensa no porquê que isso aconteceu com Lázaro. Por que é que Lázaro ficou doente? E por que Lázaro experimentou esse sofrimento e foi à sepultura? Segundo o que a Bíblia ensina, a gente não pode atribuir isso a Deus, tá? Ah, foi Deus que quis que Lázaro morresse, para que pela ressurreição dele, as pessoas cresçam. Gente, Deus pode fazer a glória dele se manifestar, as pessoas saberem que ele é Deus, sem precisar fazer um negócio desse. Segundo, pelo que a Bíblia ensina, não existe morte na natureza de Deus. Deus não é o autor da morte. A morte é a natureza de Satanás, não é a natureza de Deus. Em Deus não existe morte. Ainda que Deus possa permitir a morte, né? Por exemplo, Ele permitiu que o diabo entrasse na terra e fizesse a lambança que fez. Se bem que Adão poderia ter resistido, né? Mas Deus permitiu. Se Adão errou, Deus permitiu. Ele colher as consequências do erro dele. Mas a morte não vem de Deus. Então tem que pensar nisso. Por que Lázaro ficou doente e chegou até a morrer e não houve reversão no caso dele enquanto estava vivo? Veja, no final teve uma reversão, né? O Senhor fez o milagre de ressuscitá-lo. Mas por que Lázaro chegou nesse ponto? Veja, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia ensina é que maldição sem causa não se cumpre. Por algum motivo que nós não sabemos, que a Bíblia não diz, Lázaro adoeceu e morreu. O fato é esse. Por algum motivo. E lógico, né? A falha nunca está em Deus, sempre está na gente. E a Bíblia diz, na história de Lázaro, no capítulo 11, no comecinho, que Jesus amava muito a Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Ele amava muito aquela família. Assim como ama você. Porque não existe ódio em Deus. Não existe ódio, não existe amargura, não existe vingança. Deus não é um espírito vingativo. Ele é longânimo. Olha, lembra sempre do Salmo 103. Ali tem um texto que fala assim, que o Senhor é misericordioso, compassivo, cheio de compaixão,
longânimo, aquela paciência esticada, e assaz benigno. Assaz é uma expressão antiga que quer dizer demasiadamente benigno. Não existe maldade em Deus, mas, embora Deus ame a nós, como amava a Lázaro, e é aquele amor verdadeiro, aquele amor sem interesse, aquele amor que é gratuito. Ele amava por amar. Ele não amava porque eles tratavam bem ao Senhor Jesus. Jesus amava de graça, como Ele faz conosco também. Tanto nos amou, tanto é verdade, que Ele morreu por nós na cruz antes da gente nascer e cometer um montão de pecado. Isso é amor, gente. Mas, embora, repetindo, o Senhor nos ame como amava a Lázaro, Marta, Maria e as demais pessoas, isso não impediu Lázaro de ficar doente e morrer. Assim como ele também não impede coisas ruins de acontecerem conosco. Veja, ele não impede, não quer dizer que ele causa a coisa ruim. Mas você pode perguntar, mas pastor, por quê? Né? O que acontece então? Por que eu passo por certas coisas? Então eu vou dizer para você. Pergunte-se para si mesmo, quantas pessoas neste mundo que acreditam em Deus? Se você puder perguntar para um montão de gente, você acredita em Deus? A pessoa, na sua grande maioria, as pessoas vão dizer, sim, vão dizer que você acredita. Acredita, a maioria, pode ser o que for, religião for, espírita, católico, feiticeiro, budista, eles vão dizer que acredita. Até o ateu que é capaz de dizer assim, ó, eu sou ateu, graças a Deus, né? 99% das pessoas acreditam em Deus. Eles acreditam. E entre os crentes também. É óbvio, né? Senão nem de crente poderia se chamar, né? Se você perguntar para todos os crentes, 100% vai dizer, eu creio em Deus. Essa é uma pergunta. Mas tem uma outra pergunta que você pode fazer. Você obedece a Deus? Gente, é uma multidão de pessoas que acreditam em Deus, mas é a minoria que obedece a Deus, e isso tem uma enorme diferença. Crer em Deus é uma coisa, obedecer a esse Deus que você diz que crê é outra história. É importante você saber diferenciar isso. Crer em Deus é uma coisa, obedecer a Deus é outra. E o maior exemplo de que simplesmente crer em Deus não resolve sem a obediência é o próprio exemplo de Satanás. Se você não sabe, a Bíblia diz que os demônios, eles creem e tremem. Eles creem e tremem. Quando fala os demônios creem e tremem, quer dizer que Satanás, né, quando fala Satanás muitas vezes fala-se em nome de todos os demônios, né? Satanás crê e treme. Ele crê em Deus, no sentido de que Deus existe. Ele crê que Deus é verdadeiro. Aliás, ele sabe, né? Satanás, como o querubim ungido da guarda, ele vivia na presença de Deus. Ele sabe que Deus é fiel, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é todo poderoso. Ele sabe, ele acredita nisso. Mas ele não vai ser salvo. O fim de Satanás já está predito na Bíblia. Já foi profetizado, porque Deus sabe o futuro, e Deus sabe que o diabo jamais vai se converter, jamais vai mudar o coração dele. A natureza de Satanás mudou de uma tal forma, que ele ficou tão ruim que ele não quer saber de se converter, ele não quer arrependimento, ele sabe que vai queimar no inferno, e quer levar o maior número de pessoas possível com ele, ele jamais vai se converter. Então por isso que já está decretado o fim dele, o lago que arde com fogo e enxofre, perdição eterna. Veja que, se a Bíblia diz que Satanás crê em Deus, mas não obedece, né? E quando obedece tem que ser assim na base da força, né? Obrigatoriamente. Veja que o fato de Satanás crer em Deus não vai salvá-lo. E é assim com muitas pessoas. E o triste é assim com muitos crentes. Porque a maioria diz que acredita em Deus, mas é uma minoria que realmente o obedece. Obedece plenamente, eu quero dizer, né? Porque às vezes o crente obedece algumas coisas e não obedece outras. Não é isso que Deus quer. Deus quer 100% da nossa obediência. Se você não entender isso, você vai ter uma vida cristã infeliz. Você vai ter uma vida cristã frustrada, porque você sabe que Deus é poderoso, como o diabo também sabe.
Você sabe que Ele tem amor por você, sim, mas sem a obediência não tem como Deus agir na nossa vida, gente. É por isso que você vê tanto crente decepcionado. Porque crente, eu orei e não aconteceu nada, eu orei e não aconteceu isso, eu orei e não deu certo aquilo. Pois é, a pergunta não é se funciona orar ou não funciona. A pergunta é, eu estou obedecendo a Deus? Eu quero que a minha família seja abençoada. E eu peço para Deus, conforme a Bíblia ensina. Mas eu estou obedecendo, conforme a Bíblia também ensina? Muitos não estão obedecendo. E essa falta de obediência que permite que o mal tire proveito, como aconteceu com Lázaro. Veja, repito, a Bíblia não diz o que Lázaro fez para cair nessa situação de ficar doente, de adoecer, sofrer por causa da doença, não é? E morrer. A Bíblia não diz o que ele fez, tá? A Bíblia só diz o que aconteceu. Mas, repito, como a Bíblia, você tem que ver todos os aspectos dela, né? A Bíblia ensina. Já que a morte não provém de Deus, a morte provém de Satanás, por que a morte entrou em Lázaro? Por que ela conseguiu derrubar ele? Por algum motivo houve. E a falha não estava em Deus, você sabe. É como Jó, por exemplo. Se você olhar para a história de Jó, eu sempre lembro isso aqui para você compreender o assunto. Jó, não existia homem igual a ele na face da terra na época dele. Não havia homem tão justo, íntegro, perfeito, reto como Jó. Não tinha. Pensava numa pessoa boa, era Jó. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, o diabo conseguiu tocar em Jó. As pessoas, por falta de entendimento, elas falam que Deus provou a Jó. Nem em lugar da Bíblia está escrito isso. As pessoas, elas interpretam mal. Na verdade, Satanás estava buscando uma brecha para entrar na vida de Jó, porque o próprio Satanás reconhecia que havia uma cerca protegendo Jó. Tanto é que o próprio Satanás fala para o Senhor, né? Ora, nada acontece de ruim com ele, porque o Senhor cercou com uma sebe. Sebe é uma palavra antiga para falar cerca, né? Com uma cerca de proteção. Mas um dia Satanás achou uma brecha nessa cerca. E ele entrou. Qual foi a brecha que Satanás encontrou para entrar na vida de Jó e fazer a destruição que fez? Medo. Está escrito isso. O próprio Jó fala isso. Jó, capítulo 3, versículo 25. Ele diz assim, aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Veja que ele mesmo confessa que, tendo tudo que tinha de Deus, sabendo que Deus era o autor do sucesso dele, do bem-estar dele, do progresso dele, e da proteção dele, ele não tinha o direito de ter medo. E isso bate com o que a Bíblia inteira diz, do começo ao fim. Quantas vezes você já leu na Bíblia, não temas, não temas, não tenha medo, não te amedrontes, e expressões semelhantes, que dão um montão de expressões, um montão de vezes. A todo momento você vê Deus falando para o povo dele, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ora, se ele diz para não ter medo, é para não ter medo, por quê? Porque medo é sinal de descrença, medo é sinal de desconfiança, medo é sinal de incredulidade. Não uma incredulidade total, mas em algum grau tem de incredulidade. E também que quando você está, vamos dizer, no estado de incredulidade, ou seja, está tendo medo, você está desobedecendo a Deus. Porque quando Deus fala não tenha medo, Ele não está dando uma sugestão, um conselho. Ele está mandando não ter medo. É uma ordem. Não tenha medo, ponto de exclamação. Não tem mais. Quando a pessoa deixa o medo dominar ela, sem perceber, não é por maldade, a pessoa está desobedecendo a Deus. Por isso que eu falei para você agora há pouco a respeito de muita gente, a maioria, 99% diz que acredita em Deus. Mas quem obedece a Deus? É muito pouca gente. É muito pouca gente. É claro que você tem que obedecer a Deus à luz do que você conhece da palavra. Tem coisas que você não sabe, não tem como obedecer o que você não conhece, né? Mas aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, aquilo que você lê na palavra, com entendimento, tá? Você tem que começar a colocar em prática, porque isso é obedecer ao Senhor. E disso é que vem as respostas à sua oração. Eu sempre disse para você aqui, gente, o caminho mais curto para a bênção chama-se obediência. Em tudo que você aprender, das pequeninas coisas até as maiores. Quando você vem na igreja, escuta o pastor falar, por exemplo, pastor baseado na Bíblia, tá, gente? Não é a minha opinião pessoal, é o que a Bíblia diz. Quando você vem na igreja e ouve o pastor falar, que nem antigamente se falava, crente não pode beber. Quer dizer, não é que não pode,
ninguém vai te impedir, né? Se você quiser beber, você bebe. Em qualquer quantidade. Tanto é que a Bíblia fala, não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho. Quer dizer, não queira você beber bebida alcoólica, forte, né? Mas o crente fica dando desculpa. Ah, beber pode, que não pode embriagar. Beber um golinho que mal tem, um golinho só não faz mal para ninguém. Isso aí são desculpas humanas. A palavra de Deus fala que o teu corpo é 100% do Senhor. Qualquer quantidade de álcool que você coloca está destruindo, nem que for uma célula, você está matando ali, que não te pertence. Você está entendendo? São coisas pequenas? Pode até ser. Mas são coisas que você tem que aprender. Se eu quero tudo de Deus, eu tenho que dar tudo para Ele. Se eu quero a bênção completa, eu não posso ficar mancando, eu não posso ficar marcando, dormindo de touca, como você fala, né? Eu não posso, eu tenho que obedecer em tudo, segundo a luz que eu tenho. Tem coisas que você não sabe, vai aprender. Mas assim que você ouvir e aprender, pratique. Pratique. Repito, não sei o que Lázaro tinha feito. Talvez o que fez com que Lázaro ficasse doente e chegasse até a morrer, porque Lázaro com certeza deve ter orado, deve ter pedido para Deus. Lembra, talvez Lázaro até, vamos dizer assim, soubesse, né, que Jesus era capaz de curá-lo e ficava naquela expectativa de Jesus chegar até ali para curá-lo. Só que Jesus não chegou e Lázaro morreu. Lembra quando Jesus falou para Marta? Não te disse eu? Quer dizer, estava dizendo para Marta, Marta, eu te falei, você esqueceu. Não te disse eu, que se você crer, você verá a glória de Deus? Você sabe qual que é um pecado muito grande dos crentes? Sem saber que é pecado? Se esquecer da palavra de Deus. Lembra domingo que nós falamos aqui? Quem vem no domingo está lembrado, né? O que nós falamos mesmo sobre o verbo da vida? O que nós falamos mesmo sobre quando Paulo fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, e que transmita o quê? Graça aos que ouvem. E depois nós vimos lá, que quem quer viver pela lei de Moisés, caiu da graça, desligou de Cristo. Quer dizer, ali, Paulo faz um intercâmbio das palavras Cristo e graça, como se fosse a mesma coisa. Quando você transmite as palavras da graça, a palavra de Deus, né? Você está transmitindo graça, ou seja, você está transmitindo o próprio Jesus, aquele que cura, aquele que consola, aquele que conforta. Por que a vida de muita gente está destruída? Primeiro porque falta conhecimento, né? Mas para muitos que já têm conhecimento, a vida está destruída porque falta obediência. Porque a boca de muito crente está suja. A boca de muito crente está um lamaçal só. Fala que nem o mundo fala. Já viu aqueles podcasts que a pessoa quer assistir alguma coisa interessante? Às vezes tem um assunto interessante lá, né, nesses podcasts, né? Mas o pessoal vai lá e começa com barai. Barai, não é barai, né? Ou baralho, né? Mas você sabe qual palavra eu quero dizer. Isso aí virou doce na boca deles, como se diz. O duro não é isso, porque o mundo é mundo. O duro é o crente repetir uma palavra imunda dessa. E achar que está tudo bem. Às vezes nem percebe que falou. Mas por quê? Porque não vigia. E como eu falei domingo aqui, boca suja, coração sujo. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. É lógico. Você sabia que isso que eu estou dizendo para você é uma desobediência? Você, quando tem nos seus lábios uma palavra, como diz o apóstolo Paulo, né? Torpe, suja, imunda, indecente, né? É desobediência ao Senhor. Você está desobedecendo. Às vezes nem é por maldade, às vezes nem é propositadamente, é por falta de vigilância, porque não dá atenção para as coisas de Deus, né? E aí quando surge algum problema, vai orar, não tem resposta. Talvez fosse esse o caso de Lázaro. Jesus já havia conversado com ele anteriormente, havia conversado com a família, ele amava aquela família, como ama todo mundo. Mas ele tinha um carinho especial por aquela família, porque era uma família dedicada a ele, uma família que o abraçou, que o recebeu em casa, sabe? O que ele precisava, estavam lá à disposição. Então ele tinha um carinho especial por eles, talvez até pela dificuldade dele, embora aparentemente eram pessoas posses, né? Mas não era isso que fazia Jesus feliz, evidentemente, porque Jesus é dono de tudo. Mas com certeza aquela família talvez sofrida, porque a Bíblia fala de Lázaro e das irmãs, mas não fala do pai e da mãe. Talvez o pai e a mãe tivessem morrido quando eles eram crianças, tiveram que se virar sozinho, aquele sofrimento todo, né, aquela luta com a vida. Talvez Jesus, por saber das dificuldades deles, se comoveu com eles, né, e amava muito. Mas mesmo
amando a eles desse jeito, ele não pôde impedir a morte de tocar em Lázaro. Por quê? Repetindo, talvez porque, apesar de Jesus ter conversado com eles, explicado sobre o poder de Deus, que tudo é possível para aquele que crê, talvez, como eu disse para você, a Bíblia não diz o que Lázaro fez, ou deixou de fazer, mas talvez Lázaro tenha se esquecido das palavras de Jesus, como acontece com muita gente. Muita gente. Vem uma tentação, em vez de o crente lembrar da palavra de Deus para resistir àquela tentação, não, ele cai que nem um pato na tentação. Vem uma mulher para cantar o marido o seu marido, né? E o marido, em vez de resistir àquela tentação do diabo, não, fica lá babando lá para aquela porcaria lá. E vice-versa, né? Às vezes é a mulher, né? Em vez de o homem, o Ricardão, né? Desculpa, com todo o respeito que ele chama Ricardo, por favor, tá? É como o pessoal chama, né? Então ele chega, né? E dando em cima da mulher. E de repente, a mulher, em vez de dar uma dura nele, né? Eu sou casada, vai para o que fazer, né? Toma vergonha na cara. Não, fica lá. Pô, pelo amor de Deus, gente. Em vez de lembrar da palavra de Deus, fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Não, fica dando mole lá, né? Aí começa a ter problemas. Você está entendendo? E Deus ama essas pessoas, mas muito. Ama muito, muito, muito mais do que você imagina. O problema é justamente esse, que, por se esquecer da palavra de Deus, dá lugar para o maligno. Talvez tenha sido esse o caso de Lázaro. Ou talvez seja outra coisa. Como acontece também, que eu vejo muito. Pessoas daqui da igreja, pessoas ótimas, pessoas de bom coração, crentes amorosos, mas estão sofrendo. E a pessoa fica, às vezes, entra até em dúvida. Mas eu estou vindo na igreja, eu estou orando. Parece que não está acontecendo nada. E você sabe qual que é o pecado que muitas vezes pessoas assim cometem? Não é pecado de prostituição, nem adultério, nem bebida alcoólica, nem cigarro, nem nada, jogo de azar, nada disso. Não estão com raiva de ninguém. O pecado que a pessoa comete é simplesmente o pecado da ansiedade. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa com os problemas, fica com medo. Por exemplo, imagina Lázaro quando viu que a doença era grave. Vamos imaginar, repito, que a Bíblia não dá certos detalhes, mas aconteceu com outras pessoas e acontece com muita gente. Quando a pessoa sabe que ela está com um problema grave, entra em desespero. Entra num desespero tão grande. Eu já orei por pessoas que elas não eram endemoniadas. Não eram endemoniadas. Mas quando souberam que tinha uma doença grave, ficaram endemoniadas. O demônio conseguiu uma brecha para entrar na vida da pessoa. E a pessoa boa, muitos anos, né, crendo em Jesus, aquela coisa, e um dia entra uma doença qualquer, o médico dá aquele diagnóstico horrível, e a pessoa já pensa logo em morte, em tragédia, aquela coisa, e fica tão perturbada, aflita, ela não sabe para onde correr, desesperada. E quando a gente vai orar em nome de Jesus, mas nem mal acaba de falar em nome de Jesus, já manifesta um monte de demônio que nunca manifestou antes. E já recebeu oração forte, aquela coisa. E a pessoa fica endemoniada, porque devido àquela notícia ruim, fica desesperada, né? E os demônios aproveitam para entrar. Quando a pessoa, eu sei que não é fácil, gente, pelo amor de Deus, né? É lógico que não é gostoso receber notícia ruim, um câncer, ou algo pior, sei lá, se há, né? Lógico que não é gostoso, não é agradável. Só que veja o que Jesus ensina para a gente. Ele ensina para a gente que em qualquer situação, a gente tem que confiar nele. Não é isso que ele fala na Bíblia? Né? Confia no Senhor de todo o coração, e o mais ele fará. Jesus falou assim, não fique incomodado, não fique preocupado, ansioso, inquieto com o dia de amanhã, ou com as situações que você está vivendo. Ele fala assim, lembra, olha para os passarinhos, seu pai cuida deles, quanto mais de você que é filho dele. Passarinho não é filho de Deus, embora quem gosta muito de bicho fala isso, né? É filhinho de Deus. Não, não é, animal é só animal, ponto final, gente. Por mais que você goste, viu? Goste e trate bem, diga-se de passagem, tá? Mas é só um bicho, que morreu, acabou. Animais não têm espírito, eles têm alma, espírito não. O animal sim, quando ele morre, ele deixa de existir. Tá? O ser humano não, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, não. Quando ele morre, o espírito continua existindo. Então, imagina isso, se Deus ele cuida até de passarinhos, como que ele não vai cuidar de você que é filho dele? Mas o que ele quer? Confiança, né? Confiança. Quando ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração, você precisa entender que isso é uma ordem, e tem que obedecer. Não é para desobedecer. E mesmo que você fale, mas eu não faço por mal, pastor, é que a situação é tão difícil que eu fico apavorado. Então, por que está apavorado, criatura?
Talvez porque não esteja cumprindo aquele outro mandamento de Jesus, né? Jesus contou uma parábola a respeito do dever de orar sempre e esmorecer. Orar sempre e esmorecer significa desanimar. Quer dizer, vamos pegar esse primeiro mandamento. Você tem orado sempre? Pastor, só quando dá tempo. Dá para se ver, né? O fracasso espiritual que tanta gente vive, embora sejam pessoas boas e Deus as ame como amava Lázaro. Orar sempre, não é conversar sempre, bater boca sempre, jogar conversa fora sempre. Veja, não tem problema, você pode conversar com as pessoas, viu? Tem hora que é gostoso até, né? Depois que você fez tudo para Deus, já tudo para... Aí você fica lá, joga um papo fora lá, beleza, né? Não tem problema. Mas muita gente fazem isso sem ter orado. Esmorecer. Pastor, estou tão desanimado, por que está desanimado? Não é para ficar desanimado. Mas não é que eu quero ficar, quando eu vejo já estou. Você sabe que não é assim. O desânimo vem por alguma brecha que a gente dá. Eu sei que não é gostoso, mas você tem que lutar contra isso. E geralmente cai naquilo que eu já falei. Lembra de esquecer-se da palavra de Deus? Por que Deus fala para a gente não se esquecer? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Enquanto você está com a palavra nas suas lábios, na sua mente, no seu coração, e declarando a palavra, né? Você está transmitindo Jesus para você mesmo. Jesus não está em corpo físico aqui para abraçar a gente, mas a palavra dele nos abraça como se fosse ele mesmo. Quando você declara a palavra, mesmo no momento da crise, no pior momento da sua vida, você abre a boca e fala: glória a Deus, que o Senhor nunca me deixa e nem me desampara. A palavra certa não é abandona, é desampara. O Senhor, Deus fala assim na Bíblia: nunca te deixarei, de maneira alguma eu te desampararei. Tem versão que fala abandonarei, né? Mas o correto é desamparar, porque abandonar é simplesmente ir embora. Desamparar é ir embora deixando faltar as coisas. Deus fala assim, eu nem largo de você e nem deixo, como diz o Salmo, né? O justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que você não abre a boca para falar isso? Quando você fala isso, você está falando Jesus, transmitindo Jesus para você mesmo. É aí que ele começa a se manifestar. E você sabe que é uma ordem de Deus não se esquecer das coisas que ele falou? É uma ordem. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Salmo 103 também. Onde ele diz assim: não te esqueças, ó minha alma, não te esqueças, ó minha alma, de nenhum de seus benefícios. Ele fala isso no Salmo 103. Depois ele discorre ali uma série de benefícios maravilhosos, milagrosos, aliás, que nós temos. Veja, é isso que eu quero que você entenda. É necessário você entrar num espírito de obediência à palavra de Deus. Repito, à luz do que você tem. Quer dizer, o que significa passar à luz do que eu tenho? Quer dizer, obedeça aquilo que você sabe, aquilo que você já aprendeu. Aquilo que você não sabe, não tem como fazer. Você tira a informação, pergunta, aprende, né? Mas aquilo que você já sabe, pratique, pequeno ou grande, porque o segredo da tua resposta milagrosa está aí. E com toda a tristeza do mundo eu falo isso. Porque a quantidade de gente que fala que é crente é grande, está crescendo o número de evangélicos, né? Pelo menos nominalmente, né? Mas a qualidade está péssima, gente. Porque você vê muitos crentes dizendo que é de Jesus, faz até passeata para Jesus, não sei o quê, né? Aquela coisa toda, né? Mas a vida de muita gente ali está no pecado, vivendo em fornicação, adultério, bebendo, como se fosse do mundo, falando igual o mundo fala, muitos magoados uns com os outros, muitos com ressentimento dos próprios irmãos de fé, inclusive, que é a coisa mais horrorosa do mundo, um crente ficar bicudo com o outro. Não é de estranhar que sofra, não é de estranhar que sofra, porque é assim mesmo, está magoado, não quer limpar, vai, sofre, ninguém quer que ninguém sofra, tá? Mas a gente entende o porquê do sofrimento, por isso que não espanta a gente. Nossa, você viu o pastor da pessoa, ai meu Deus, nossa, você não liga. Não, ligar eu ligo, mas eu sei por que está sofrendo. Porque as pessoas são assim. As pessoas veem o sofrimento dos outros, ficam espantadas. Ai. Vai ver o que está fazendo para você ver. Você pensa que Deus é que nem muitos pais de hoje, que passam a mão na cabeça de filho?
A filha o filho está tacando fogo na casa. Ai, tadinho, para, menino. Que para, pega uma cinta lá, já dá, né? Corta o fogaréu lá já, né? Pelo amor de Deus, gente. Com todo respeito, tá? Cada um cria os seus filhos do jeito que quiser. Mas a Bíblia fala de disciplina. E tem que ter, entendeu? E Deus não é assim não, tá? Tipo assim, faz o que quer e fica tudo bem. É claro e evidente pela palavra de Deus, que Deus sendo amor, Ele jamais levanta um dedo contra ninguém. Se levantar um dedo, destrói o mundo. Deus não precisa fazer isso. É só Ele não fazer nada. O diabo já pega. É simples assim, entendeu? Então procura, põe isso no seu coração. Por que Deus está falando isso conosco hoje? Conosco, está com todos nós. Aí eu me incluo nisso daí. Gente, nenhum de nós é perfeito. Todos nós, eu e qualquer outra pessoa crente nesse mundo, estamos num processo de aprendizado aqui. A gente vai vivendo, aprendendo, como diz o ditado popular, né? Vivendo e aprendendo, né? Mas também corrigindo os erros, como Paulo disse, buscando a perfeição. E temos que fazer isso, porque quanto mais eu busco a perfeição e mais eu obedeço a Deus, mais dele eu tenho. É proporcional. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais respostas eu tenho, mais o conforto dele eu tenho, mais o amparo dele eu tenho. E isso não é só comigo, é com qualquer pessoa que queira assim fazer também. Evidentemente, que quando você quer obedecer ao Senhor, o diabo se levanta, né? Para tentar fazer você ficar desobediente. Você quer ver um exemplo? Quando as pessoas falam assim, ó, não, depois dessa palavra, eu vou pegar firme com Jesus, aquela coisa toda. Pode ver, na semana seguinte alguém fica doente na família, na semana seguinte o carro quebra, na semana seguinte um levanta contra o outro dentro de casa, e aí você fala assim, fala não, faz, né? Derruba o beiço, né? Não vou mais na igreja, não. Mas você não fez um voto com Deus de pegar firme? E agora? Então, pensa comigo. É lógico, né? Maligno está por trás. Só que você tem que ter discernimento também. Discernimento espiritual, para entender. O diabo não vai ficar quietinho. E claro, ele vai fazer de tudo para você não pensar que é ele. Meu marido, aquele lá, desanimei por causa dele. Não, você desanimou por causa do capeta que enganou você. Desanimei por causa do meu filho. Dá tudo para um filho. Né? Por isso que não é bom dar tudo para o filho, né? Você tem que ensinar o filho a ganhar, a merecer. Dá de mão beijada para você ver. Muitos não vão te dar dor de cabeça, muitos vão até ser gratos. Mas muitos vão, pelo amor de Deus, vão aproveitar e vão sugar você. Então, tem tudo para aquele menino, ou para aquela menina, né, que seja, né? E agora fala uma coisa dessa para mim, eu não merecia ouvir isso. E começa o chororô, aquela coisa. Pois é. Por quê? Porque o diabo entrou. A questão, as pessoas têm os seus erros, evidentemente. Mas o diabo usa essas coisas para derrubar a coluna espiritual da casa, que é você. Ou vocês, né? Se você está em marido e mulher, né, que estão firmes na fé, eles querem derrubar vocês. Por isso que eu falo, proponha-se hoje diante de Deus, a falar assim, Senhor, eu estou aqui buscando pela minha família, eu tenho as minhas necessidades, quero um milagre para a minha casa, quero uma mudança, mas eu também agora estou entendendo que eu preciso ser obediente ao Senhor, porque não é só chegar e pedir, e tudo vai acontecer, não, eu tenho minha parte a fazer. Porque senão, por mais que o Senhor me ame, pode acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Gente, e tem pessoas que são assim, está vendo a vaca ir para o brejo, desculpa a expressão, está vendo a vaca ir para o brejo, vai atolar e não vai sair mais. E não estão nem aí, não oram, não buscam, não consertam-se com Deus, não se consertam, vê a vaca indo para o brejo. Essa é uma expressão, né, que indica que vai dar problema a coisa, né? E eles não se ligam, que tem que melhorar, tem que buscar Deus, verificar onde é que está o erro, se é que há algum, né? As pessoas não se mexem, não buscam, não oram, preferem brigar, preferem ser carnais, do que serem espirituais, dizer, Senhor, o teu amor por mim é muito grande, eu sei disso, mas pela palavra do Senhor também sei que não adianta o Senhor apenas me amar. Se eu não fizer a minha parte, eu vou sofrer. Então, eu quero ser um crente obediente. Que o teu Espírito Santo me ajude, me auxilie a fazer a tua vontade a partir de agora. E você não vai se arrepender, gente. No começo, pode até ser difícil por duas razões. Quando você decide obedecer mesmo, tá? Agora vai ser para valer, crente de verdade. Duas razões que vão poder dificultar você. Primeiro, a tua carne. Porque a tua carne, quando não está habituada a jejuar, a orar, a meditar na palavra, a desligar das coisas do mundo,
se desprender um pouco do celular, das redes sociais. Quando a sua carne está acostumada com aquilo, meu Deus, para vencer a carne é terrível. É a mesma coisa que para a pessoa que nunca fez jejum e quer fazer. Nossa, é um terror para quem nunca fez. Nem precisa ir muito longe, né? Porque jejum vamos dizer assim, no âmbito espiritual. Tem pessoas que querem perder peso, né? E quer deixar de comer, diminuir, né? Pensa na luta, pensa numa batalha, é terrível, né? Porque de noite dá aquela fome, aquela vontade de comer tudo quanto é coisa, né? Nossa, fica inquieto, vai no armário procurar uma coisa, vai na geladeira procurar outra, né? E você fala, mas estou de regime, mas que vontade, mas só um pouquinho, e começa aquele rolo todo, né? Uma luta, tua carne não quer saber de sair do conforto, mas tem que obrigá-la a sair. E o segundo motivo que pode tentar se levantar contra você, de ser um crente obediente, é o próprio Satanás, repetindo o que eu já disse agora há pouco, que vai tentar levantar tudo contra você. Às vezes levanta o teu marido contra você para te desanimar, levanta a tua esposa contra você, ou a tua família, ou teus filhos, como eu disse agora há pouco, ou alguém no teu trabalho, a tua vizinhança, irmão de igreja, às vezes um fofoca do outro, às vezes está comentando sem querer, sai um assunto lá, o outro fica sabendo, já acha que é fofoca, já fica brigado, e os crentes se esquecem, né, da obediência à palavra de Deus que fala do amor, né? O amor não leva em conta essas coisas aí. Mas não é justo, pastor. Então, o dia que você parar de se preocupar com isso, com o que as pessoas falam, deixam de falar, a sua vida vai ser muito mais feliz. Porque o diabo usa essas coisas, porque ele sabe que se você ficar sabendo que alguém falou de você, você vai ficar fervendo, né? Esse fervendo aí é a tua carne, que o diabo está usando contra você. Esquece. Falaram de mim, Deus abençoe grandemente. Paulo Maluf que falava isso, né? Quem é da época do Paulo Maluf, né? Ele falava assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Então ele falava assim, né? Só que não é gostoso que falem mal da gente. Mas lembra que Jesus falou? Estão me caluniando? Eu vou orar por aquela pessoa. Mas vou orar para o bem, não para o mal. Deus, mata aquela pessoa. Oração trouxa, boba, não serve. Essa oração é inútil. Deus não mata ninguém. Mas se você falar, eu abençoo aquela vida, eu vou dar em troca da calúnia aquilo que Jesus me mandou dar. É ordem, estou obedecendo. Eu abençoo aquela vida. A recompensa vem para você de um modo que você nunca imaginou. É assim que se faz. Agora, para encerrar, vamos ler o texto aí, já que é de família, né? Capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo ou quase tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha para cá, por favor, aqui fala do dever da família, né? Mulher, seja submissa, mas o submisso não quer dizer que você não tem direito a nada, que você não tem voz ativa, não é isso. Lembra sempre do seguinte, casais, a Eva, ela foi tirada da costela. Não sei de que lado foi, desse ou desse, né? Acredito que foi desse, que foi mais pertinho do coração, né? Ela não foi tirada da cabeça e não foi tirada do pé. Não foi tirada de um osso da cabeça para ficar acima do homem e nem do pé para ficar debaixo do pé dele. Ela foi tirada da costela, do lado do coração, para acompanhar o marido, para ser uma auxiliadora. Mas Deus estabeleceu ele como cabeça, não como quem manda em tudo, ordem ditatorial. Não é isso. Ele é o responsável, ele é o que representa a casa, mas é aquele que deve ser respeitado, porque às vezes a mulher, ela tem problemas com o marido, principalmente quando o marido é incrédulo, ou até quando diz que é crente, mas é problemático. O que a mulher tem que fazer? O que é a submissão? Ela ser xingada e falar, amém, meu amor, xinga mais. Não, o que é isso? É aquela mulher que leva um tapa na cara, apanha, e não pode fazer, não, vai dar na delegacia da mulher. Tem homem que tem que aprender assim, viu? E aprende, viu? Tem uns que aprende. Enquanto ele parece que é o dono de tudo, que não apanhou, opa, vai dar queixa dele. Mas tadinho, bom, aí eu sei que sabe.
já vimos muitos casos de casais que brigam e um dos dois acaba falecendo, né? Então vamos observar, tá? Mas às vezes a mulher, mesmo que ela chegue a levar, apanhar, vamos dizer assim, tem mulher que ainda tolera. E vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, né? Veja, cada um é cada um, tá bom? Cada um é cada um. Cada caso é um caso, e é você que tem que ver o que faz. Porém, ser submissa ao marido é você entender que ele é o teu marido e precisa de ajuda. E como é que você ajuda o teu marido? Primeiro, não criticando ele. Quando você tem motivo para criticar. Mas quando você não o critica porque ele é teu marido, você tem o sobrenome dele, você pode ter todo motivo para criticar, mas você não o critica. Pelo menos na frente dos outros, né? Você pode falar para Deus e pode falar para ele também. Está honrando ele. Isso é honrar o marido. Você submissa a ele. Entendeu? Quando você não concorda com algo que ele fala, você tem todo o direito de não concordar. Só que não é para ficar batendo boca na frente dos filhos, de discordar, eu não concordo com você, porque não é bem assim. Não é. Ele falou, você não concorda, beleza. No particular, meu bem, é assim, ó. Eu não concordo com aquilo, por causa disso, por causa daquilo, aquele outro. É assim. Então, honrar, ser submisso ao marido, não é obedecê-lo em tudo de errado. Não, é você entender que ele precisa de ajuda, tem um jeito certo de lidar com ele, né? E principalmente que se você apelar para Deus, muito provavelmente ele vai ter uma mudança muito grande. Ser submisso ao marido é você entender que você não precisa brigar com ele. Embora muitas vezes dá vontade, né? Mas você não, eu vou me segurar aqui, mulher de Deus que eu sou, eu vou fazer a minha parte. E com relação ao marido? Amai a vossa esposa, não a trateis com amargura. Mesma coisa. A mãe está lá repreendendo o filho, o marido não pode chegar e desautorizar a mãe na frente das crianças. Ele tem que ficar quietinho. Ela foi muito dura, pesou a mão. Opa, tudo bem, no particular. Sem as crianças escutar, bem assim, não sei certo. É diferente o tratamento, né? Depois ele fala, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Obviamente, como a Bíblia diz em outra passagem, quando os pais mandarem você fazer algo que está em desacordo com a palavra de Deus, aí você precisa lembrar do que a palavra fala, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando é coisa errada, você não vai obedecer, evidentemente. Mas naquilo que for certo, obedeça. Tenha paciência com o pai, com a mãe. Pode gritar, fala. A gente viu filho fazer cada bobagem, né? Falar cada besteira para os pais, né? Assim, ó, não concordou com o papai e com a mamãe? Não briga, não discuta, não precisa ficar batendo boca, tá? Coloca com respeito seus argumentos, enfim. Depois ele fala para os pais, né? Não irritarem os filhos. Mas não é irritar de brincar com a criança, porque quem tem filho pequeno sabe como é que é, né? A gente é pai, mas muitas vezes não saiu da quinta série ainda, né? A gente quer trollar os meninos, né? Quer fazer brincadeira com eles, né? Aquelas coisas, dar susto neles, né? Veja, quem de nós que já não fez? Bom, eu fiz, né? Mas não com maldade, evidentemente, tudo dentro de segurança, né? Aquela coisa toda, nada traumático, né? Mas é de brincadeira, né? De moleque, né? Só que a palavra irritar ali significa desanimar, significa não jogar eles para baixo, ofendê-los, né? Você é moleque, você é um... Desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Eu estou até gravando aqui, mas não na hora de editar, eu tiro isso aqui. Você é um viadinho, porque não sei... Porque tem pai que quer mexer no brilho do menino, né? E usa essas expressões. Isso aí, sem querer, o pai está amaldiçoando o filho. Sem querer. O efeito é contrário, muitas vezes. Então, em vez de desanimar a criança, desestimular a criança, tem que ter sabedoria para lidar com eles, né? Lembrando que você é o responsável por ele, porque Deus vai cobrar de você os teus filhos. Então, essas coisas são coisas que Deus nos manda fazer. Depois ele fala dos servos, né? Ele fala assim, os servos, vamos colocar em termos de hoje, funcionários, trabalhem para os seus patrões como se estivesse trabalhando para Deus. Mesmo que o patrão não estiver olhando, faz a tua parte honestamente, porque Deus está olhando. E aí, tanto para um quanto para outro, quer dizer, tanto para a família, quanto para os servos, para os funcionários, quando você faz o seu papel certinho, sabe o que Deus fala? Porque você está obedecendo, né? Olha aí a recompensa da obediência. Versículo de número 24. Vamos ver o 23. Porque também, quando você faz para a tua família, mesmo que aparentemente não seja justo, né? Olha o que está escrito, 23. Tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Faça o bem, mesmo que não te fizeram bem nenhum. Cientes, quer dizer, que você seja consciente de quê? Recebereis de quem? De quem, gente? Do Senhor, o quê? A recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco o quê? A injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que ele fala? Quando você faz o teu melhor para a tua família, para todo mundo, quando você obedece a Deus de coração, mesmo que aparentemente seja injusto, pastor, como é que eu vou fazer o bem para aquela pessoa, se ela só me lascou, só me traiu, faz o teu melhor, faz a sua parte, tá bom? E depois ele fala assim, se você fizer, a recompensa vem do Senhor. A Cristo é que vocês servem. Quer dizer, o servo obedece, né? Então, se você obedecer, você vai ter a recompensa da herança. E não é só a herança da vida eterna, não. É a herança das coisas que ele promete aqui. E depois ele fala, porque quem comete a injustiça, receberá em troco a injustiça. Quer dizer, se você não obedece a Deus, você vai ter problema. E não vem de Deus a maldição, vem do próprio Satanás. Depois ele fala, porque nisto não há acepção de... Pode ser crente ou descrente. Andou errado, paga o pato. Amém, pessoal? Não é uma palavra para pôr medo, não é uma palavra para pôr medo, não é uma palavra para deixar você angustiado, é uma palavra para você entender o seguinte, Deus pode fazer o impossível na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, mas tem uma condição, obediência ao que Ele manda a gente fazer. Faça, e você vai ter a sua resposta. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Você ouviu a palavra, né? Veja, você pode falar assim, vou orar pela minha família, ore mesmo. Te aconselho, antes de orar pela família, faça entre você e o Senhor um propósito, porque é isso que Ele está chamando, gente. Ele está procurando pessoas de compromisso, que queiram ter compromisso com Ele, que queiram dizer assim, Senhor, estou o que deve é, o que o Senhor falar, eu vou praticar a partir de agora. Pode doer na minha carne, mas eu vou praticar. Eu posso não saber como é que eu vou fazer isso num primeiro momento, mas eu sei que o Senhor vai me orientar. Eu tenho tudo contra mim para desanimar? Tenho, mas o Senhor está na minha vida. E se o Senhor está na minha vida, como diz tua palavra, quem que vai ser contra mim? E eu sei que o Senhor tem uma resposta para mim. Mas eu quero te obedecer em nome do Senhor Jesus e quero que o Senhor me capacite para isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir obedecer. Com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, ele já está aí, você pode obedecer, você vai ter, surpreendentemente, manifestado na sua vida uma força que você nunca sentiu antes. É só você deixar Deus se manifestar. Por isso que eu te falo, que antes de você orar pela sua casa, ore por você mesmo, tá? Ore por você mesmo. A bênção, muitas vezes, para entrar na nossa casa, ela passa por nós. Mas se a gente tiver em desobediência, como é que vai fazer? Não passa, né? Então pensa assim, minha família depende de mim, minha casa depende de mim, da minha obediência. Vou obedecer ao Senhor, vou colocar o meu coração nessa palavra e vou fazer dia a dia. Mesmo que no início eu não veja nenhuma mudança aparente, tá? Mas lembra de Daniel, tá? Ele queria uma resposta de Deus. Demorou 21 dias para o anjo aparecer para ele e trazer a resposta. Mas o anjo, quando apareceu, falou assim, não se preocupa, Daniel. No primeiro dia que você orou, a tua resposta foi enviada. Só demorou para chegar aqui porque teve uma batalha espiritual, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, faz o teu voto com Deus e aplique-se nessa palavra. Por mais que o diabo tente mostrar para você que nada mudou, você sabe que o diabo é mentiroso, né? E Deus é verdadeiro quando Ele fala que se você obedecer, Ele te abençoa. Até para o Espírito Santo Ele fala, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, tá? Feche os seus olhos, fala com Deus então. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, novamente nós te damos graças por poder falar contigo, por poder clamar a Ti de todo o nosso coração, porque o Senhor é fiel, Pai, ou seja, a Tua palavra é fiel. O Senhor diz que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve e responde. O Senhor diz que quando nós clamarmos a Ti,
o Senhor responderá e anunciará coisas grandes e maravilhosas que não sabemos. Portanto, Pai, se essa pessoa hoje pediu uma palavra para o Senhor antes de vir a este culto, ou quando estava aqui, ou no começo da oração, eu tenho certeza que essa palavra foi dada. A obediência ao Senhor, acima de tudo, a obediência à Tua palavra, é o segredo para uma vida nova, mudada, abençoada, vitoriosa. É o segredo para uma vida de sucesso realmente. Portanto, Pai, eu te peço, olha para essa pessoa que clama a Ti e pede a ajuda do Senhor para que ela seja um crente abençoado e obediente. Um crente que obedeça a Tua palavra, Senhor. Não apenas alguém que creia no Senhor, mas alguém que crê e obedece ao Senhor. Portanto, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo se manifeste em cada pessoa que está aqui agora. Que a unção do Teu Espírito Santo, Pai, se manifeste na vida de cada homem e mulher que estão orando a Ti agora em favor de si mesmos, para que por eles a família possa ser alcançada e tocada e abençoada e libertada e curada. Aleluia! Glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor. Então, Espírito Santo, eu te peço, começa a agir nessa vida agora, começa a capacitar, meu Pai, essa mulher, este homem, com a Tua paciência, com a Tua tolerância, com a Tua perseverança, com a Tua persistência, aleluia, com o Teu poder, Senhor, agora, age, meu Pai, nos lábios desse homem, dessa mulher, para que tenham sabedoria ao falar, ao tratar com as suas famílias. E agora, Pai, nós pedimos pela família, alcança, Pai, aquele jovem que está drogado ou preso pelo vício das drogas, libertando-o. E também te peço por aquela jovem, Pai, que está atormentada, assim como aquela mulher Cirofenícia tinha uma filha endemoniada, assim te peço, Pai, que o Senhor visite aquela jovem, para que ela seja liberta daqueles demônios, e em nome de Jesus, nós decretamos a libertação daquela jovem, daquele outro jovem, dos vícios, da amarração financeira, também, Pai, da perturbação espiritual, do vício das drogas. Pai amado e santo, faz uma limpeza nessa casa, limpando, varrendo toda maldição, toda palavra de maldição que um dia foi proferida dentro desse lar, meu Pai, faz uma varredura agora, que a unção do Teu Espírito lave, Pai, varra e com fogo purifique essa casa, para que essa casa toda veja a glória do Senhor na vida dela, assim como a família de Lázaro viu a Tua glória na vida deles, assim que essa família aqui, Pai, veja também a Tua glória na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai, opera o milagre, liberta, transforma, faz nascer de novo, Pai, essa família que é apresentada a Ti em oração, e opera esse milagre, Pai, e é na certeza deste grande milagre que nós Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Está em família? Abraça a sua família se for possível. Feche os seus olhos agora então. Essa música que nós vamos cantar, ela é bem tocada aqui na igreja. Vamos tocar de novo, tá? Mas ela é muito bonita, essa música. Essa letra aqui é espetacular, porque ela fala de estar na presença do Senhor, né? Só que o crente que realmente está na presença do Senhor é o crente obediente, aquele que obedece, fica mais próximo do Pai, né? Mas obedecer assim, por amor, tá? Não por interesse. Eu vou obedecer para receber alguma coisa. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? O que Deus já te deu já é o suficiente para você agradecer Ele por resto da eternidade, porque Ele te deu a vida eterna, que é algo que não tem preço, é inestimável, não tem como você avaliar o quanto vale, né, vamos dizer assim, a vida eterna. Então, só isso é motivo para você dizer: eu vou Te adorar sempre, e obedecer sempre, e ser fiel sempre, né? E pode ter certeza que muito mais do que você pediu, você vai receber. Feche os seus olhos, louve o Senhor. É tão bom estar em Tua presença, Na fonte de águas vivas, na fonte de águas vivas, para me saciar, sentir a mão do Espírito de Deus, me conduzindo ao Seu altar, me conduzindo ao Seu altar. faz de mim o que Tu queres, Faz de mim o
que tu queres, meu Senhor. Um novo ser. Um novo ser. Venha em mim gerar. Venha em mim gerar. Quero ser como tu és. Só a ti glorificar. Só a ti glorificar. É tão bom. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua E presença. tua presença invadiu meu coração. Restaurou minha vida. Restaurou minha vida. E me salvou. E me salvou. Mais uma vez, é tão bom saber. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua presença. E tua presença invadiu meu coração. Restaurou minha vida. Restaurou minha vida. E me salvou. E me salvou. Fica como você está, mais um pouquinho só. Meu Pai amado e santo, te dou graças por esta noite, te dou graças pela tua presença, te dou graças pelo teu cuidado, porque o Senhor revelou na tua palavra, Senhor, aquilo que na verdade o nosso coração já sabia, que o Senhor nos ama imensamente, do mesmo jeito que o Senhor amou a Lázaro e a sua família. E o Senhor, Pai, concedeu para Lázaro aquilo que a família esperava, um milagre, a ressurreição, Senhor. Então eu te peço, Pai, que essa família aqui hoje tenha começado pelo menos hoje um processo de ressurreição, Senhor. Renovação do amor, renovação do perdão, renovação da tolerância e da paciência, e uma vida nova aconteça para cada pessoa que te busca nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.